Bem, pessoal, para a nossa recuperação, então, vocês precisam entender o que são as histórias em quadrinho, as historietas, né? O que são, quais são suas características e seus elementos. O que é uma historieta, uma história em quadrinhos? Ela consiste na narração de uma história através de uma sucessão de ilustrações que se complementam com um texto escrito. Também há historinhas mudas, sem texto, né? Mas existe tanto as que vêm com textos quanto as mudas, sendo as mudas menos comuns. Qual é a linguagem desse comic? O autor de um comic, ele organiza a história que quer contar, distribuindo-a em uma série de espaços ou quadrados que são chamados vinhetas. O texto costuma ir, né, no que conhecemos como globo ou balãozinho, que serve para integrar na vinheta o discurso ou pensamento dos personagens e o texto do narrador. A forma dos balãozinhos depende da intenção do conteúdo. Características de uma história em quadrinhos. Ela é de caráter narrativo, considerando que tem a presença de um narrador como emissor ou relator da história e evidencia o tempo e a sequência, né, que vai sendo marcada nas vinhetas. Ela está representada através de uma linguagem visual e verbal, levando em conta que usa imagens e que pode ou não aparecer nela uma mensagem verbal. Cumpre com a finalidade de entreter, considerando, né, isso, ela é do tipo de distração, distrativa e que deve ser de uma diversão saudável para os que a leem. Claro que também há as histórias em quadrinhos que são de de cunho assim reflexivo e tal. Quais são os elementos da história em quadrinho? A vinheta, que são esses quadrados, né? Que é o espaço no qual colocam os personagens da historinha, geralmente, né, nesse quadrado ou retângulo, é uma unidade mínima e básica de uma historinha, que representa um momento da história. Cada quadrinho representa um momento da história. O desenho, os desenhos, né, que representam o ambiente onde se desenvolve a história, o cenário, e assim também como os personagens. Eles vão dentro das vinhetas, dentro dos quadrinhos. Globos ou bocadilhos, globos ou balõezinhos, é o espaço onde se escreve o que dizem ou pensam os personagens da história em quadrinhos. Ela tem duas partes, globo e o rabinho, né, que é onde assinala o personagem que está falando. E dependendo da forma desses balãozinhos, a gente entende se o personagem está gritando, se o personagem está pensando, né? Geralmente o balãozinho que determina o pensamento é um que tem mais o formato tipo de nuvem. Cartelas. É aquilo que diz o narrador e o que apoia o desenvolvimento da história. Esse texto vai escrito num retângulo, né? Num quadrado retangular, na parte superior do quadrinho. E por fim, as onomatopeias, que é a representação do som. Pode estar dentro ou fora do balãozinho. As mais usadas são plop, crash, splash, entre outros.